Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, num tempo de profundo silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração. Peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos a Escritura, mas sobretudo que essa palavra hoje opere em nós a cura, a salvação que nós necessitamos. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus. Hoje a gente recebe de Jesus mais sinais prodigiosos da sua graça e do seu amor que nos assiste. No domingo passado, os apóstolos, vendo o tamanho da missão e da responsabilidade deles, pediram a Jesus: aumenta a nossa fé. E Jesus terminou por ensinar que fé é serviço, é trabalhar e terminar toda a tarefa declarando: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Na semana passada, no domingo passado, nós aprendemos o conceito de fé que brota da revelação bíblica. Fé, segundo a doutrina católica apostólica romana, é resposta adequada do homem e da mulher, resposta adequada ao convite de Deus para ter comunhão com Ele. Fé
é resposta nossa ao convite que Deus nos faz para voltarmos a Ele e termos comunhão com Ele. E o sinal de que a gente tem fé, a primeira marca que a gente tem fé, primeiro carimbo é de que fé combina com gratuidade. Se a gente reivindicar reconhecimento, elogio, aplauso, prestígio, na primeira leitura, Naamã, o sírio, querendo dar a Eliseu um presentinho porque foi curado, Eliseu fala, nem vem com presente porque eu fiz minha obrigação, não quero presentinho. E Naamã resolve, então me deixe levar um punhado de terra daqui. Ele acaba levando mais um presente, mas o serviço que a fé nos põe a fazer não nos dá status, prestígio, privilégio, poder, reconhecimento. A única coisa que a resposta nossa ao convite de Deus deve nos dar é gratuidade. Tirou a gratuidade, não tem fé. Mas hoje tem mais uma. Vamos lá? Número 9 do seu folheto, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Espere lá. Isso parece informação aleatória, mas não é não. O país de Israel é pequeniníssimo, 150 quilômetros de comprimento, 120 de largura, desse tamaninho. Mas mesmo sendo pequeno, é dividido em várias regiões. Tem o norte, a Galileia, no meio, essa região da Samaria, e o sul, que é a Judéia, onde fica a capital, Jerusalém. A Samaria, na verdade, está no meio. Se você pegar um mapa em linha reta, da Samaria de Siquém, que era onde ficava o templo, em Sicar, na Samaria, da Samaria até Nazaré dá 50 quilômetros. Da Samaria até Tiberíades, o mar da Galileia, dá 60 e poucos quilômetros. Da Samaria até Jerusalém dá 50 quilômetros. Então, estamos na metade do caminho. O evangelista Lucas repetiu já várias vezes para nós que Jesus segue o caminho para Jerusalém. Isso é uma espécie de chave para você entender o evangelho. Tudo que ele realiza em virtude do que acontecerá em Jerusalém. Todos os feitos de Jesus nesse caminho é para abrir a inteligência dos apóstolos para que eles entendam o que vai se suceder em Jerusalém. É pedagogia pura, já que está chegando o dia dos professores. É pedagogia pura. Os milagres, prodígios, ensinos, sinais que Jesus realiza é em vista de capacitar e qualificar os apóstolos para o que acontecerá em Jerusalém, sua paixão, morte e ressurreição, e a partir daí os apóstolos iniciarão a missão no mundo de anunciar essa entrega de Jesus pela nossa salvação. Esse caminho é um caminho de aprendizado. Vamos lá? Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Versículo 12. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Brada! Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Espera aí. Então, o texto já revela para a gente um quadro que nós não temos grande domínio. Porque primeiro,
Jesus estava para entrar num povoado, do lado de fora. Não entrou. Do lado de fora do povoado, 10 leprosos. Os leprosos viviam fora dos povoados, das aldeias. Capítulo 13 e 14 de Levítico tem todas as normas de como tratar e como lidar com um portador da lepra. Entendendo que lepra aqui não tem o sentido que nós damos hoje para hanseníase, que tem tratamento eficaz, não é? A hanseníase aqui é o conjunto de todas as enfermidades da pele. Não só, se chama também, no livro do Levítico vocês podem ver, o mal da lepra também na roupa, aquelas manchas de mofo, que apodrecia o pano, e manchas na parede das casas. Aquelas erupções que dão, está reformando a igreja, que começa a pipocar o reboco, e quando dava aquelas manchas de mofo, a mãe tinha que tirar todos as coisas dentro da casa, chamar na maioria das vezes um rabino da sinagoga, um mestre da lei, um fariseu. Ele vinha com uma lâmpada e averiguava todos os cantos da casa onde tinha aquela mancha. Fazia um rito de raspagem, que chamava de purificação da casa, de rito de purificação, de jogar água na casa, e ficavam uma quarentena sem poder entrar lá dentro. Porque qual era a interpretação que se tinha? Não tinha microscópio. Aquela mancha tanto na pele, quanto na roupa, quanto na parede, apodrecendo, crescendo, e aquela coisa quase invisível, eles chamavam isso de fenômeno espiritual do poder do mal. Associavam isto a uma presença do maligno. Na verdade é uma presença do mal, porque é alguma coisa que não faz bem para a saúde, mas eles pensavam aqui em mal espiritual. Não tinha noção de bactéria, de fungo que nós temos hoje, era muito diferente. E era rigoroso, porque esse tipo de doença poderia pegar a tribo inteira, a aldeia inteira. O rigor era grande. Apareceu uma mancha na pele, eu tinha que ser levado ao sacerdote em Jerusalém, mostrava a mancha, o sacerdote olhava, conferia, declarava é lepra, declarava-me leproso, rasgava a minha roupa, bagunçava o cabelo, cobria a barba, e eu tinha que ficar numa área fora do acampamento, no deserto, como eles estão aqui fora da cidade. Ao soar qualquer barulho de gente aproximando, tinha que gritar: impuro, impuro, eu sou impuro, não passe perto de mim, aqui tem um impuro. E principalmente aqui, eles param à distância de Jesus e gritam. Por quê? Porque Jesus parece que é judeu piedoso, com um grupo de judeu caminhando para Jerusalém. Se eles estivessem caminhando para Jerusalém, encontrasse os leprosos e pisasse onde o leproso pisou, sentasse num banco que o leproso sentou, ou fosse dar a esmola e encostasse no leproso, eles também deveriam ser tirados para fora, colocados no deserto por 40 dias, uma quarentena. No princípio, era regra de higiene, sem saber que era regra de higiene, embora tratasse como fenômeno espiritual, mas era um instinto de defesa da tribo, do grupo. Tem muita gente que ainda lê isso como fenômeno espiritual e acha que até hoje é fenômeno espiritual, mas é uma estupidez. Pararam à distância porque respeitam os peregrinos que estão indo para Jerusalém. Gritam, pedindo compaixão, mas gritam à distância. Você pode conferir isso depois na sua casa, Levítico, capítulo 13, capítulo 14, tem todas as normas para o trato com o leproso. O mais importante é o que eles gritam. Eles sabem
porque lá é rota de peregrino para Jerusalém. Já passou gente por lá dizendo: rapaz, mas lá na Galileia tem um mestre, um Messias, realizando prodígios, milagres e sinais, e eles ficaram na butuca. Vamos esperar, ele vai passar por aqui. Eles já sabem que Jesus se chama Jesus, que significa Deus salva. Associam ao nome de Jesus a função de mestre. Curiosamente, não chama Jesus de profeta, milagreiro, mas de mestre que ensina. Querendo cura, não deveriam chamar Jesus de mestre, deveria dar outro título. Talvez de Messias ou até de profeta, porque os profetas tinham aqueles ritos miraculosos, mas chamam Jesus de mestre. Eu já disse que tudo quanto os evangelistas descrevem no caminho para Jerusalém é para ajudar a entender o que vai acontecer em Jerusalém, agora também. Vamos lá? Eles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Hoje também nós podemos gritar por Jesus assim: Jesus, mestre. E se a gente chama Jesus de mestre, a gente precisa primeiro deixar que ele nos eduque, ensine. O mestre, antes de curar a doença física, ele cura a doença da mente. Ele corrige os conceitos e os preconceitos, forma a compreensão. Não é esse o papel do educador? Não é isso? O educador ajuda a formar compreensão das coisas. Então, se nós gritamos a Jesus, Jesus mestre, nós temos que dizer: Jesus, forma em nós uma compreensão das coisas, Jesus. Nós que queremos milagres, nem sempre temos muita paciência para Jesus mestre, porque o mestre, ele põe a gente para estudar, e estudar é um trem chato, solitário. Eu li essa semana da primeira geração de jovens que foi educada nas melhores escolas, mas educados nas melhores escolas e deram conta de integrar, estudar, sentado no quarto em cima da cama, com o foninho de ouvido, com o celular, às vezes com a televisão ligada, com o computador ligado, e lendo, mas estudando e ouvindo um monte de coisa. Na Europa, os transtornos do primeiro grupo de rapazes e moças que chegaram na idade adulta, com a maturidade zero. Transtornos gravíssimos, por não terem aprendido a ser discípulo, a permitir que o mestre ensinava. A gente acha que o menino é inteligente demais. Não, padre, ela estuda desse jeito, mas está tirando nota boa na escola. Isso não é o melhor sinal. Você vai ver depois. Você precisa ver a maturidade psicológica, a maturidade emocional, a maturidade afetiva, a maturidade psicológica. É mais amplo do que nota. É uma tragédia nós nos assentarmos no consolo das notas e não olhar a pessoa de forma inteira, completa. Para declarar Jesus mestre, nós pedimos a Ele a compaixão que, limpando-nos da lepra, dê-nos a formação de que nós necessitamos. Repito, aceitar alguém como mestre, principalmente Jesus, significa ter coragem de submeter-se na disciplina de aluno, de discípulo, de discípula. Vamos? Versículo 14. Juntos. Ao vê-los, Jesus disse, brada: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Primeira coisa que soa é uma estranheza. Espera lá.
A gente está na Butuca, na beira dessa estrada aqui, esperando como peregrino. De repente vem esse camarada, que é tão famoso lá da Galileia. Ele olha para a gente à distância, nem estende a mão, nem toca a gente. Não faz um barababá, um purupupu de um rito mágico para tirar da gente a mandinga. Não é? E só fala para a gente, e de apresentar-se ao sacerdote. Qual é a primeira imagem, impressão que dá? De que Jesus não acolheu bem. O que isso significa, Jesus falar aí de apresentar-vos aos sacerdotes? Nós estamos a 50 quilômetros de Jerusalém. No tempo de Jesus, era mais 2 semanas indo a pé. Porque da Samaria se descia quase 50 quilômetros para o Vale do Jordão, caminhava até Jericó, e de Jericó subia de novo para chegar a Jerusalém. Uma viagem comprida, sofrida, para leproso ainda. O que é que farão diante do sacerdote se, como leprosos, já identificados, num povoado a 50 quilômetros, se nem poderiam entrar em Jerusalém, nem poderiam de jeito nenhum entrar no templo? Porque se um leproso com lepra visível entrasse no templo, eles o arrastariam para fora da cidade e o apedrejariam. Então, Jesus fala, tá bom, vai apresentar seus sacerdotes. Jesus, com isso, está fazendo uma ruptura. A partir de agora, Jesus rompe com a interpretação, escute, Jesus não rompe com o Antigo Testamento, mas rompe com a interpretação que fazia no Antigo Testamento. Tem diferença? Ele rompe com a interpretação que faziam, e não com a doutrina do Antigo Testamento, mas com a interpretação que faziam. Qual era a interpretação? Você está indo para Jerusalém. Aí de repente você encontra o Cid leproso. Cid pede esmola. Já falei isso aqui, mas é bom. Para eu dar uma esmola para o Cid, eu tinha que colocar a esmola num lugar onde ele não encostou e gritar para ele, vem cá e pega a esmola. Se eu fosse dar a esmola para o Cid e encostasse nele ou no manto dele, eu estava declarado contaminado com a praga e com o castigo e a punição que estava sobre ele. Então eu não poderia mais continuar minha viagem. Qual era a interpretação que eles faziam? Qual é a única ajuda que eu posso te dar, Cid? Eu jogo para você uma esmola, mas a ajuda que eu vou te dar é, eu vou chegar em Jerusalém. Lembra quando Jesus purificou o templo com chicote? Dos vendilhões no templo, vendendo boi, cabrito, pombo, moeda? Aquilo era para cambiar as moedas, para dar o dízimo. Então, eu oferecia o sacrifício, o cabrito, o carneiro, o boi, o dízimo, a oferta, a farinha, o azeite, por mim, pela minha família. Depois eu vinha lá, comprava um cabrito, um carneiro, um bezerro, uma farinha, um azeite, trocava umas moedas e pegava tanto e dizia, olha, isso aqui é para um irmão meu que eu encontrei, fiquei com compaixão dele, essa oferta é para que Deus o cure. Muitas famílias de portadores da lepra abandonavam tudo e viravam mendigos, porque se era declarado leproso, tinha que ficar no deserto, a família vinha pedir esmola para todo sábado comprar cabrito, carneiro, boi, bezerro, trocar moeda e fazer a oferta para Deus perdoar e purificar, meu filho. Lembre que a expressão que o Antigo Testamento usa é purificação, ou perdão dos pecados. Não era cura. A ideia da cura, ela é mais nova, ela é mais do Novo Testamento. Mas aqui a ideia que tinha era rito de purificação, rito de perdão, porque associava a doença como
castigo de Deus, punição por causa do pecado, ou ele, ou seu pai, ou sua mãe pecou e Deus castigou. Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Vamos lá? Jesus não diz, eu vou a Jerusalém e vou fazer uma oferta por vocês. Comprar cabrito carneiro. Porque Jesus já falou para os apóstolos que ele vai fazer a oferta de quê? De si mesmo. Ele é o cordeiro que vai ser imolado por aqueles leprosos e por mim e por você. Vamos lembrar de um detalhe importante. Tem médicos aqui, me ajudem. A característica principal da hanseníase qual é? A perda da sensibilidade. Você perde a sensibilidade de tal forma que se ataca os pés, você anda na rua, tropeça, um dedo quebra, corta um dedo e você vai deixando poça de sangue e você não vê. As pessoas aqui vêm, olha, aconteceu no seu pé, você não sente. Aplique isso na perda da sensibilidade do mundo de hoje. Nós estamos perdendo a sensibilidade. Nós somos portadores de uma lepra espiritual, moral, afetiva, emocional. Uma coisa importantíssima que eu anotei aqui e preciso falar. Tem muita gente fazendo crítica ao Papa Francisco, ainda pensa que ele é de esquerda. Mas o Papa Francisco elaborou uma das formulações, uma definição teológica mais perfeita que a igreja até hoje não tinha alcançado. O Papa Francisco definiu pela primeira vez uma definição católica do que é ser excluído. Porque até o Papa Francisco a gente pensava que a exclusão era só o pobre, o marginalizado que vivia fora da sociedade. O Papa Francisco, como jesuíta, trabalha o discernimento, ele cunhou uma expressão teológica que vai ser pano para manga para os futuros séculos e milênios da igreja. Os excluídos nas periferias existenciais. Isso é formidável para os rebeldes e desobedientes do Papa Francisco, estupidamente se rebelando contra ele, porque ele cunhou uma expressão elevadíssima. Porque se antes a gente trabalhava pobre como categoria social, ele agora deu uma categoria teológica. Pobre, os excluídos nas periferias existenciais significa o quê? Que pode ter um menino, uma menina com depressão, no quarto de um apartamento de luxo dos mais caros do Marista ou num condomínio fechado, isolado de tudo e de todo mundo na periferia existencial. Ele é um excluído da sociedade. Não porque é pobre, não é uma categoria sociológica. Entendeu, gente, a diferença? O problema é que os manipuladores dos meios de comunicação estão manipulando os católicos a se rebelarem contra o Papa Francisco porque ele é um teólogo. Essa expressão periferia existencial, até agora nós não tínhamos. O Papa Francisco é o primeiro a incluir os ricos na categoria dos excluídos que a igreja tem que zelar deles. Olha que altura! Os excluídos existencialmente. Os idosos na solidão. A casa gigantesca. Um apartamento sofisticadíssimo, mas na solidão. Os meninos num padrão de vida altíssimo, mas num vazio e no isolamento de tudo. Periferia existencial. Então, os excluídos aqui, os leprosos, entramos todos nós que estamos fora da comunhão com Deus e necessitamos da compaixão de Deus. Vamos ver? Vamos lá? Como eu tenho visto gente trazendo grandes infelicidades para si, estimulando a desobediência na igreja por aceitar a manipulação do discurso de que o Francisco, o sumo pontífice, é de esquerda e não o aceita como Papa. Esses trarão para si grandes
grandes experiências de exclusão. Vamos lá? Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Isso aqui é bacana, presta atenção nisso. Para quem vai na igreja e quer uma cura imediata e fica brigando com Deus porque quer um milagre rápido. O milagre na vida do que aceita Jesus como mestre. Você tem Jesus como seu mestre, ainda que a cura não tenha chegado, mas ele é meu mestre. Ele te indica que você toque a sua vida, que você caminhe, ele dá a direção e você obedece, ele é mestre. Mas ele está pedindo coisas de mim que não é a cura que eu estou pedindo. Tem gente que vem ao padre e diz: padre, eu estou passando por tal situação, que reza que eu faço, que reza poderosa, que oração poderosa eu faço, faz um trelelê aí para eu ficar livre desse trem, me ensina um trem, uma coisa que eu faço para ficar livre do que eu estou passando. Eu digo: vire discípula, discípulo e deixe Jesus ser mestre, obedeça-o. É o trelelê mais poderoso que tem. O milagre vai acontecer na medida que você caminha escutando e obedecendo o mestre. É no caminhar. Milagre não vem porque você gritou, berrou, é no caminhar. Eles pararam e gritaram, mas o seu grito não determina a ação de Deus. É a sua obediência ao chamado de Deus, que se chama fé. E é nessa obediência, nesse caminhar que Deus opera. Tá claro? Vamos ver. Versículo 15. Qual é? 15. 15. Juntos. Um deles, ao perceber que estava curado. Espera lá, presta atenção. Naquela regra. Depois vocês peguem na internet a pregação do Papa Francisco hoje na missa de canonização. Pensa numa pregação bonita. Belíssimo. Ele falou dos verbos. E dos verbos que sempre sugerem ação, dinâmica. Os leprosos que vieram ao encontro de Jesus pararam, gritaram. E eles caminhavam, ficaram curados. Agora de novo ele, vamos, ao perceber que ficou curado, presta atenção. Voltou, glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra e lhe agradeceu. E esse era um samaritano. Ai, ai, ai. Os judeus, o Antigo Testamento tem horror aos samaritanos. Brevemente, já falei, mas é bom recordar. A Samaria fica na parte central de Israel, porque Jerusalém fica bem ao sul. A Samaria tem um monte Sicar, que é um monte inclusive mais alto do que o monte Sião em Jerusalém. A Samaria viveu uma tribo, e é um ponto privilegiado porque do alto da Samaria se enxerga o Mediterrâneo e você recebe, embora esteja no deserto e tem o poço de Jacó lá em cima, você recebe a brisa do mar à noite. Durante longo tempo foi residência real. Os reis, chegava o calor, mudavam para lá porque era um lugar bacana de viver. E a Samaria foi uma comunidade que se rebelou desde a imposição de Davi. Israel tinha uns 5 a 7 lugares de culto, montes, vários montes onde se prestava culto, naquele modelo dos cultos de Abraão, o sacrifício dos animais, queimados na fogueira, nas carnes, nos azeites, oferecidos a Deus. Era de 5 a 7 montes. A partir de Davi, ele constrói o templo em Jerusalém e proíbe que em todos os outros montes se procedesse algum culto. A partir de agora, quem está no território de Israel só presta culto aqui em Jerusalém. Paga dízimo aqui e só funciona aqui. Entendeu? E a Samaria, uma região montanhosa, longe de Israel.
de Jerusalém. O pessoal nunca deixou de fazer a sua prática cultica. Se declaravam judeus, só tinham os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco como livro, não aceitavam o resto da Escritura. E eles eram considerados, olha só, os judeus os consideravam como cismáticos, heréticos, diziam que o culto que eles prestavam na montanha era ilegítimo, e que era sacerdote expulso de Jerusalém que tinha ido para lá. E a Samaria, o culto da Samaria tinha uma coisa ainda muito interessante. Nenhum povo pagão, dos mais perversos que você encontrar no Antigo Testamento, recebe tanto desprezo como os samaritanos. O judeu piedoso do Antigo Testamento tem nojo de samaritano. E agora, dos 10 que pediram o milagre, os 10 alcançaram o milagre. Mas quantos voltaram? 1. Estatística boa, né, Cid? E Lourdes? Estatística boa, não tá? Mas eu vou dizer uma coisa mais difícil no argumento da pregação. A primeira vez que esse leproso curado veio a Jesus, ele veio pedir o quê? O que ele queria da primeiro pedido dele? Compaixão. Quando eles pararam à distância e os 10 gritaram. Compaixão, que significava o quê? Dá-nos a cura da lepra. E alcançaram o milagre? Alcançaram. E agora, pela segunda vez, ele voltou a Jesus. Só que agora ele volta a Jesus, não mais para pedir cura, mas ele vem fazer o quê? Eu vou... Capricho de mestre. Eu vou aborrecer vocês. Ele não vem agradecer. Porque o primeiro milagre que ele pediu e alcançou, ele descobriu naquele feito de Jesus, que Jesus, além de mestre, o nome Jesus significa Deus salva. Além de mestre, que cura, ele é um Deus que salva. Na primeira vez ele veio buscar a cura, mas agora ele vem buscar O rito dele é completamente o oposto do primeiro rito, que parou à distância e gritou. Agora ele vem, sugere, correndo, glorificando a Deus, gritando em alta voz, e tem cristão, principalmente católico, que na hora de pedir até grita, mas se é para agradecer, não grita de jeito nenhum. Se é para reclamar e para pedir até falar alto, mas para agradecer, fecha o coração, põe a mão aqui. Ele volta glorificando a Deus, em alta voz, mas tem o rito. Atira-se aos pés de Jesus. Pio, piedade, significa reconhecer a pequenez. Com o rosto por terra, significa reconhecer que sem ti eu sou pó, como o Adão moldado e modelado pela mão de Deus antes de ser soprado pelo Espírito Santo. Nós perdemos nossa capacidade de nos atirar aos pés de Jesus para agradecer. Perdemos. Nós diminuímos, nós católicos, a nossa capacidade de ajoelhar na igreja. Agora que a igreja durante a semana está sem os bancos, porque está reformando, essa semana eu entrei aqui dentro, ontem, sexta à tarde, os meninos tinham acabado de lavar, sem nenhum banco, eu pensei, nossa, se essa igreja não tivesse nenhum banco, e a gente pudesse, igual nas igrejas ortodoxas, que não tem banco, a missa ortodoxa são 3 horas, e não tem banco, tá? Não tem banco. 3 horas de reza e não tem banco. Eu pensava,
se não tivesse banco para a gente, toda a celebração eucarística, a hora que comungar, se a gente pudesse atirar-se aos pés de Jesus e prostrar-se com o rosto por terra. Se nós recuperássemos em nós católicos, copiamos a Europa clássica, aquela estética europeia dos últimos 200 anos, e queremos reproduzir aquela performance, nós perdemos essa liberdade da extravagância do curado, do salvo, que grita, que corre, que atira-se aos pés, que põe o rosto por terra para agradecer. Como nós deveríamos recuperar em nós a segunda busca de Jesus? Buscar para reconhecê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Irmã, irmão, quando a igreja se ocupa em dar acolhida aos doentes de hoje, mas não dá Cristo, e essa é a diferença da irmã Dulce. A irmã Dulce, a Santa Dulce, quando ela pegava um doente de noite, de madrugada, que ela chegava em casa e não tinha remédio, e tinha que esperar o dia seguinte para ir atrás de medicação, diz que ela colocava o doente num cobertor, arrastava-o até a capela do Santíssimo e escorava na parede e sentava no chão do lado do doente e falava: fica aqui, meu filho, você geme daí, eu gemo daí, o Senhor está aqui, Ele vai nos ajudar até amanhecer. Amanhã a gente procura remédio para você. Por enquanto, vamos ficar na presença dEle. Vamos dar uma salva para Santa Dulce dos pobres. A igreja, quando ela dá assistência social, mas não dá Cristo, ela faz uma besteira. Eu já falei para vocês do meu espanto lá na África, que nós, a igreja, com os projetos sociais, fazendo tanto de obra social, mas o povo assistido por nós na igreja vão 5 vezes por dia na mesquita orar a Alá. E nós tímidos, com medo de anunciar a salvação que vem de Jesus, com medo de abordar e dizer que realidade da sua vida precisa romper, de pecado, de erro de doutrina, de modo que não compõe o que Cristo quer, e aceitar Cristo como seu Salvador, e ajustar sua vida conforme a dele. E como é triste viver numa igreja de gente que só busca milagre e que não quer salvação. Como é triste. Tem gente que vicia em buscar milagre, que na verdade não quer nem ser curado de tudo, porque quer sempre estar pedindo alguma coisa do padre, da igreja, uma compaixãozinha de todo mundo, querendo compreensão do pai, da mãe, do vô, da avó, não quer ser curado. Quer compaixão, mas não quer ser curado. E quando quer ser curado, não quer ser salvo. Porque para ser curado, abre-se a compaixão, mas para ser salvo, abre-se a oferta que Cristo faz na cruz, tomando sobre o seu corpo a lepra, as feridas, para que por suas feridas sejamos nós curados de nossos pecados. Como é triste viver e conviver numa igreja quando ela não se ocupa mais com o tema da salvação. A nossa meninada que passa pela catequese, nossos filhos e nossos netos, até tiraram o retrato fazendo primeira comunhão e fazendo crisma. Mas pergunta a eles o que significa a salvação que vem de Jesus, dificilmente saberão. Nós perdemos essa dimensão. Nós somos agradecidos pela cura, sim, mas infinitamente mais pela salvação. No salmo de hoje cantamos: o Senhor fez conhecer a salvação. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Paulo diz na segunda leitura a Timóteo, no versículo 10, por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus,
com a glória eterna. Quantos doentes eu tive a graça como sacerdote, pessoas diagnosticadas com doenças terríveis e que lutaram com enfermidade e disseram para mim: padre, eu vim para a igreja para buscar a cura e descobri que a minha enfermidade não é nada diante da salvação, que é muito mais do que cura do meu corpo. Quantas pessoas nós conseguimos alcançar anunciando a salvação e estacionamos na cura? A cura é apenas um sinal para abrir em você um horizonte para o eterno. Se a sua fé é só baseada em correr atrás de cura, desconfie de você. Desconfie da igreja. E peça da igreja que a igreja se ocupe em anunciar a você a salvação. E o sinal de que você acolheu a salvação, sabe qual é? Vamos ver? Tome. Versículo 17, leia. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Brada, e disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Domingo passado nós vimos a definição de fé. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Fé é resposta adequada do homem e da mulher ao convite de Deus para a comunhão com Ele. Então, quando Jesus fala para o leproso curado: levanta-te e vai, tua fé te salvou, é o mesmo que dizer: levanta-te e vai. A sua resposta ao convite do Pai a você te salvou. Qual é o sinal de que você é curada? Curado. O primeiro sinal da fé é que você trabalha com gratuidade, servos inúteis, não é? O segundo sinal de que você é curada é que você é uma pessoa sempre agradecida, gratidão. Tem católico que, se ele não tiver uma intenção para pedir na missa, ele acha que nem precisa ir na missa. E nós esquecemos que o nome da missa é Eucaristia. Em grego, eu, bela, caris. Graça, ação, bela ação de graças. O nosso culto máximo, a Eucaristia, se chama bela ação de graças. Mas a mais bela, a mais perfeita ação de graças é esta de Jesus oferecendo-se com uma bela ação de graça para nossa salvação. Dê uma salva de palmas para Ele. Brada. Irmã, irmão, hoje você também pode pedir a Jesus para que Ele cure você das lepras que te acometem. Mas hoje você pode pedir a Jesus que liberte você de tudo que tirou de você a capacidade de ser uma pessoa agradecida, tomada de gratidão. Uma pessoa que grita glorificando a Deus, que atira-se no chão, que põe o rosto por terra, só para dizer: obrigado pelo amor com que o Senhor me ama. Obrigado por dar-me o amor com que o Senhor me envolve. Irmã, irmão, hoje é dia da sua cura, mas mais do que cura, hoje é dia da sua salvação. Aceita Jesus como seu Salvador. Recupera em você um lugar no seu quarto. Empurra sua cama para um canto. Hoje
Nós católicos perdemos a noção do corpo na liturgia. Nós acharíamos um pavor se nós todos prostrássemos aqui. Mas recupere sua capacidade de prostrar-se com o rosto por terra hoje no seu quarto, ficando um tempo em adoração e dizendo ao Senhor: obrigado, 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 obrigado. Eu assisti há poucos dias uma conferência. O remédio para aquela tristeza sua, para aquela insatisfação sua que não passa, para aquela angústia que não acaba. O melhor remédio, todos os dias antes de dormir, proste-se no chão e conte nos dedos 10 motivos que você tem para dizer a Deus obrigado. Depois senta na cama, deita, agradecendo. Faça isso. Se não tiver 10, faça 5. Mas comece hoje. Um rito, imponha para você um rito de agradecido. Resgate no seu corpo a expressão corporal de agradecido, prostrado, com o rosto por terra. Recupere o seu corpo como ambiente de manifestação da gratidão, como templo de explosão do louvor e da gratidão. Você não tem noção da amplidão que você alcançará na sua fé. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Apresentemos ao Senhor as nossas lepras. As lepras que nos tornam sentindo-nos distante de Deus, sentindo-nos distante uns dos outros, sentindo Deus distante. Isso também é uma lepra. Peça a Jesus que antes de entrar no povoado, na periferia do povoado, enxerga você. Na periferia do mundo, onde você está, Ele enxerga você. Ele acolhe o seu grito por compaixão. Fale com Jesus. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Eu sei que vai assustar alguns, mas eu queria propor agora, se você tem condições, vamos ajoelhar, ao menos, já que a gente não pode prostrar-se ainda. Se você não pode, por algum problema grave de saúde, não pode ajoelhar-se, fique de pé, incline bem a sua cabeça num gesto de piedade, de inclinação para a pequenez. Coloquemos a mão no nosso coração, cantemos pedindo: cura-me, Senhor, com teu Espírito, cura minha, canta. Com teu
Cura minha insensibilidade, Senhor. Minha alma revive. Cura as minhas lepras, minha indiferença. Cura-me, Senhor, com teu Espírito. Cura-me, Senhor, E minha alma revive. de tudo que não me deixa sentir mais sua presença. Cura-me, Senhor. Para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Restaura-me, Restaura-me, Senhor, com teu Espírito. e minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar. Restaura-me, restaura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar. Restaura-me, Senhor Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus. no alto da cruz, No alto da cruz, o seu corpo tomado de feridas, o seu corpo tomado de feridas, como um leproso, como leproso, o Senhor o Senhor não nos abandonou, não nos abandonou, mas ofereceu suas feridas, mas ofereceu suas o seu feridas, sangue, o seu sangue, como remédio como remédio para as minhas feridas. para as minhas feridas. Eu te peço, peço, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, de todas as feridas de todas as feridas físicas, físicas, morais, morais, espirituais, espirituais, emocionais, emocionais, psicológicas, psicológicas, todas as feridas, todas as feridas, também aquelas também aquelas que eu nem sei que tenho. que eu nem sei que tenho. Cura-me, Senhor, Cura-me, Senhor, daquelas feridas daquelas feridas de estimação de estimação que eu não aceito ser curado. que eu não aceito ser curado. Quero compaixão, Quero compaixão, mas não quero cura. mas não quero cura. Senhor Jesus, Senhor Jesus, dá-me a graça dá-me a graça de levantar-me de levantar com a força com a força da sua palavra, da sua palavra, da sua cura, da sua cura, da sua restauração. da sua restauração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, mais do que a cura, mais do que a cura, eu te peço, salva-me salva-me dos meus pecados, dos meus pecados, salva-me salva da ingratidão, da ingratidão, salva-me salva-me de só reclamar, de só reclamar, só pedir só pedir e pouco agradecer. e pouco agradecer. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Eu quero fazer parte Eu quero fazer parte do reino dos do céus. reino dos céus. Eu quero o céu. Eu quero o céu. Eu quero a salvação. Eu quero a salvação. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, com teu Espírito em minha alma. E minha alma reviverá. Salva-me. Salva-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma reviverá para te adorar, Para te adorar, para te louvar. Salva-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Salva-me, Senhor.